Eternizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via a televisão. Jade! Uma das melhores escolas de samba do Brasil. Lindeza Vale Lovers, amantes do Vale, amados do Vale, todos vocês sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vale Enredo. Hoje, Grande Rio, Mangue Beach, né? Enredo A Nação do Mangue. E aí, meu querido Calupe, tá animado para este enredo? Olha, eu estou animado pelo movimento Mangue, tá? Agora, pelo enredo, eu tenho as minhas considerações a fazer. Ótimo, daqui a pouco você fará. E você, Chesco? Eu sempre tô animado, né, Diogo? Eu sempre tô aqui animado, feliz, entendeu? Vamos lá. É Brasil! Mangue Bet, entendeu? Mangue Bet, Virgínia, mudança de carnavalesco, uma loucura o que tá acontecendo com essa escola, entendeu? Mas o que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Como já disse Maria Bethânia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, variando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu sangue. Maravilha, Grande Rio, movimentado, né? O pré-carnaval bastante movimentado. Mas vamos começar falando sobre sinopse, sobre enredo. É importante também falar que o termo Mangue Beat, ele foi um termo criado pela mídia. Não foi o nome propriamente dito que eles escolheram para o movimento. O movimento era o movimento do Mangue. O Mangue Beat surgiu depois, quando eles quiseram já pincelar aí os elementos de tecnologia, utilizaram o termo beat, mas BIT, porque a gente está falando do início da década de 90, não falamos de uma década onde nós temos internet em todos os celulares, onde nós temos uma profusão de elementos tecnológicos à disposição de qualquer um. E, além disso, a figura, né, a imagem, o símbolo do movimento, além do caranguejo elétrico, era uma antena parabólica, que capta tudo, de todos os lugares, a qualquer tempo e qualquer lugar. Então, o movimento ele vinha disso. Ele não era um movimento de rock, ele não era um movimento de MPB. O Mangue Beat ele é um movimento específico. Ele é uma manifestação artística única, criada em Pernambuco, que bebe do maracatu, que bebe de outros elementos culturais e artísticos daquela região e que de lá vai para o mundo inteiro. Então, é um ritmo, digamos assim, é uma criação, em termos musicais, exclusivamente brasileira. Então, não é uma criação que é como, por exemplo, o rock brasileiro ou o funk, que bebe de elementos de outros países ao redor do mundo. O Mangue ele é um movimento artístico, musical, que tem elementos, dispositivos, instrumentos e uma forma de se comunicar com o público tipicamente pernambucana. E isso foi o que levou toda essa surpresa no início da década de 90 ao entender que estava se fazendo uma música completamente diferente de tudo que já se tinha ouvido no mundo inteiro, num estado que tinha a quarta pior cidade para se morar naquela época e que estava abandonado há mais de 30 anos e tinha sido feito um grande movimento de investimento público para que se tornasse a capital do Nordeste. Então, falará sobre o Mangue Beat, o enredo que é intitulado como A Nação do Mangue, o carnavalesco é o Antônio Gonzaga e o texto e pesquisa da sinopse, Antônio Gonzaga, Jader Moraes e Renato Lemos. Que tem pesquisa de Renato Lemos, que é meu pai, e do Jader Moraes. São 3 pessoas. Renato Lemos, o seu pai pesquisador. Seu pai danado, que deu a ideia do enredo que você falou aqui. Então, essa equipe é responsável pelo projeto de pesquisa
e o que a gente vai ver também refletido na avenida através de fantasias, alegorias, né, como que esse enredo vai ser transmitido visualmente. Então, vou passar primeiro a minha visão sobre a sinopse, depois compartilho aqui com os amigos para que eles possam também falar sobre como eles visualizam essa sinopse da Grande Rio. Então, eu vejo aqui 5 setores, né, uma sinopse que é bastante sucinta, bastante objetiva. Ela tem no primeiro setor a descrição do mangue enquanto espaço físico mesmo, e ela faz uma narrativa bastante detalhada sobre tudo aquilo que se visualiza no mangue, sobre o que compõe o mangue, sobre a questão visual do mangue. O mangue propriamente dito. Aqui a gente tem a primeira citação, a mãe ancestral, que seria o orixá Nanã, que é um orixá que está relacionado à lama, ao barro. É Nanã quem cede o barro para que Oxalá possa moldar os seres humanos, os animais, com uma condição, que após o fim do sopro de vida dado por Olodumare, que essas pessoas, que esses animais voltem ao barro. Então, do barro vieste ao barro voltará. Então, Nanã está relacionado a esse ciclo do mangue, que também é de vida e morte, de algo que o tempo inteiro está se modificando e está revivendo. Então, o primeiro setor fala sobre esse espaço físico. Sei lá, a gente abre o desfile, sei lá, com esse mangue ecossistema, né? A gente vai apresentar tanto os animais, a fauna, a flora, a vegetação e tal, para a gente entrar nesse reino de Nanã. A gente abre pedindo licença para mergulhar de fato nessas águas profundas. No primeiro setor, que fala sobre o mangue ancestral, é uma frase de Josué de Castro: na verdade, foram os mangues os mesmos conquistadores desta terra, foram mesmo, em grande parte, os seus criadores. No segundo setor, a gente vai ter a população do mangue. Então, aqui a gente tem as pessoas que ali vivem. E a gente vai apresentar as populações ribeirinhas, então tem essa estética das palafitas, etc. Uma narrativa sobre os hábitos de vida, fala sobre as condições sociais dessas pessoas. Ô, Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Fala sobre suas moradias, sobre as suas profissões. Cita como que se dá a vida humana dentro desse lugar de tanta vida, que é o mangue, né? Onde surge a vida de tudo. O mangue é muito rico no que se refere à vida e surgimento de novas vidas. No terceiro setor, nós temos o Batuqueiro Olha a Onda, Maracatu, Nação Porto Rico, com a seguinte passagem: Batuqueiro olha a onda, não vá se atrapalhar. Meu batuque é forte, meu canto arrepia, meu barco balança com as ondas do mar. A gente vai ter uma narrativa das manifestações culturais, tudo aquilo que acontece dentro da vida dessas pessoas. Então, o que essas pessoas realizam do ponto de vista de cultura, de manifestação social, e tudo aquilo que dá origem ao movimento Mangue Beat, que é o que vai vir no quarto setor. No quarto setor, a cidade é uma passagem da música A Cidade, de Chico Sainz Nação Zumbi. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. É uma das frases mais importantes do movimento. Não tem como você passar incólume por essa música. Todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E o de lutar todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Banshi, banshi, bom, bom. Banshi, banshi, bom, bom. Banshi, banshi. Sai daí não, a gente vai dar um intervalo e daqui a pouco a gente volta. É isso, meu povo. Você que está negligenciando a sua saúde visual, um erro. Como é que você vai caçar defeito no Carnaval 2026 se você não fez o seu óculos? Você é míope, você não pode ficar sem óculos. Astigmatismo alto, um terror. Você que tem 40 a mais não está enxergando mais de perto. É vista cansada, a famosa meia-idade. Eu vou resolver o teu problema, porque o teu problema vai virar o meu problema e eu vou resolver para você. Me procura na Rua Uranos, 1385 em Olaria, um pouquinho depois do Cacique. Ótica Lunas Conceito e Visão, eu te dou descontinho, ainda vai ganhar um brinde que é um óculos de sol. Chama a gerenta, chama na preferência que eu te atendo. O quarto setor nós temos o enredo propriamente dito, que seria o Mangue Beat. Aqui a gente fala sobre as influências que o Mangue Beat sofreu, né? Ou seja, na realidade, quem deu origem a tudo isso e quais são os personagens, quais são os movimentos que influenciaram para a criação do Mangue Beat. O Mangue Beat, que é um movimento cultural de contracultura, que é muito interessante, algo que é muito legal da gente poder colocar aqui dentro desse contexto da sinopse, que a gente tem uma cultura que é tão controversa, impeditiva, que deixa tudo num marasmo tão gigantesco, que é necessária a criação de uma nova
para suplantar isso e, mais uma vez, voltar dentro de um contexto de vida. Então, essa contracultura que o jogo colocou é exatamente os artistas locais, cansados de visibilidade, gritando para o mundo e dizendo: aqui a gente pode fazer coisa boa, tanto quanto todos os outros estados do Brasil, e a gente quer que vocês olhem para a gente. E aí é interessante como esse princípio do mangue nunca sai, porque o mangue é isso, né? O mangue traz tudo isso. Então, o movimento fala muito sobre isso, e não à toa tem o mangue como o seu maior simbolismo. E no bloco 5, Nós do Mundo, o antromangue. O antromangue é um termo que foi dito e que foi pensado por Chico Science, e que ele não é tão difundido, mas que pensa justamente nessa mistura da vida humana com a própria vida das raízes do mangue. Então, entendendo que tudo é um organismo só, e que a gente nasce do mangue e que o mangue nasce da gente. O antromangue, e com as asas que os urubus me deram ao dia, eu voarei por toda a periferia manguetal na São Zumbi. E aqui ele pega um ponto importante na sinopse, que é a questão da periferia. Isso é um elemento extremamente importante de conexão entre Caxias e a cidade de Peixinhos, né? Que é a origem de Chico Science, que é um dos propulsores do movimento. Então, esse universo recifense, esse universo, no caso de Olinda, nesse caso, né, de Peixinhos, mas esse universo de recifes, esse universo de mangues, esse universo de periférico, de profusão de ideias, de marginalizados, é a temática da Grande Rio. É o que faz a conexão entre o que é Caxias e o que é a cidade de origem de Chico Science e como o movimento Mangue Beat surge. E aí encontrei essa conexão dos manguezais mesmo de Recife, com os manguezais do Duque de Caxias, porque o Duque de Caxias é uma cidade marginal, que é cercada por manguezais, os manguezais do Jardim Gramacho, enfim. E aí eu falei, tá, é isso. Para conectar e dizer que a periferia ela é potente, a periferia ela tem ideias, da periferia podem surgir movimentos, criatividades, conceitos artísticos que podem tomar o mundo. Como que isso reverbera, como que isso ganha para muito além do Recife, ganha o Brasil, ganha o mundo e traz toda uma movimentação e todo um novo contexto a partir desse movimento cultural. Então, introdutoriamente, isso é o meu entendimento do enredo. E agora sim, vamos aqui aos colegas para saber o que eles veem dessa sinopse da Grande Rio. Caluco, meu querido. Eu preciso falar que eu tive bastante dificuldade para entender o objetivo da sinopse. Porque quando você fala, a Grande Rio vai falar sobre o Mangue Beat, eu pensei, bem, então ela vai utilizar o contexto de todas aquelas bandas, de toda aquela manifestação cultural, artística, e também do ponto de vista estético, para poder representar aqui em forma de enredo. E ela perdeu muito tempo falando sobre o universo do Pernambuco, sobre o universo de Recife, especificamente, como o elemento que constrói essa contracultura, né? Aqui eu acho que eles beberam muito da fonte do Manifesto do Caranguejo, que surge como o principal ponto, né? O Caranguejo com Cérebro, que surge como o principal ponto do surgimento desse movimento, criado ali no início da década de 90, e se perde um pouco no contexto de escola de samba. Porque é difícil você manipular o imagético com elementos tão parecidos. Porque se a gente for parar para pensar que a lama, a margem e a rua, aqui a gente começa a diferenciar um pouco os setores. Mas o Nós da Lama, o Mangue Ancestral, Nós das Margens, a Manguetal, a cidade, o lugar e o povo, Nós das Ruas, o Mangue Festa, o caos, são elementos muito parecidos à primeira vista. A partir do momento que você consegue se aprofundar, você percebe as pequenas nuances e diferenças. Mas acho que perde muito tempo, não era o que eu esperava, na verdade, é a proposta da escola, ok, né? Mas eu esperava mais Nação Zumbi, Chico Science, Mundo Universiar, Sheik Tosado, todas as referências relacionadas aos grupos, né, e às bandas que constituíram esse grande movimento profusor de cultura da década de 90. Eu diria mais, eu diria que desde o Mangue Beat, desde o movimento construído por Pernambuco, a música popular brasileira nunca mais viu um movimento musical e artístico tão forte quanto esse. Para mim, a música morreu ali, em termos de criatividade, de profusão, são herdeiros da Tropicália, né, basicamente. E a gente não teve nada de tão relevante depois que o Mangue Beat perdeu a sua principal figura, né, até então, que é Chico Science. E eu até coloco um pouco a principal figura com ressalvas, porque a gente não pode valorizar o trabalho de todos os outros que circundam, né, esse universo. Mas é inegável quanto que o imagético do Mangue Beat e desse movimento, ele bebe muito da figura que foi o Chico Science, porque ele é uma figura completamente fora do comum em relação a todos os demais
músicos da época, né? E a gente precisa lembrar do Mestre Ambrosio, DJ Dolores, Comadre Florzinha, Jorge Cabeleira e tantas outras bandas e movimentos daquela época. Então, aqui vai minha primeira crítica ao enredo. Então, eu entendo que poderia ter uma outra abordagem que focasse mais na musicalidade e menos no universo Recife, né? Mas é a escolha da escola, como eu já falei. Então, essa potência, essa energia, essa força que o movimento do Mangue Beat teve na década de 90 e a relevância histórica que ele tem para a música brasileira, eles são muito enfraquecidos, infelizmente, pela sinopse, que perde muito tempo falando do bucólico, do idílico, do mangue, das raízes, e até coloca aí a questão de Nanã no mangue ancestral para trazer um pouco de elemento carnavalesco, né, que a gente está mais acostumado a ver na Sapucaí. Essa é a minha opinião, nesse primeiro ponto, quanto à distribuição da sinopse da Grande Rio. Perfeito. Antes de passar aqui a palavra para o Chesco, você citou sobre o símbolo, além do caranguejo, de também ter a antena parabólica, né? Eu acho que tem uma passagem aqui na sinopse do quarto setor que fala sobre o Mangue Beat, que ela complementa muito bem isso. Então, desorganizamos para organizar, organizamos para desorganizar, espalhamos o caos, do caos a lama vence, transformamos a arte, a música, a literatura, o teatro e o cinema, conectamos a cidade com toda a potência marginal que faz revolução, cantamos como os poetas do povo, revolvemos a lama, marcamos nossos territórios, explodimos os maracatus atômicos, refizemos nós, ganhamos o mundo, nas raízes sagradas do mangue, fundamos a nossa nação. Então aqui a gente também tem nessa parte da sinopse, quando a gente fala do movimento Mangue Beat, é muito comum das pessoas associarem a uma questão musical. Mas quando a gente vê essa parte da sinopse, a gente vê que é um movimento que ele se expande para outras modalidades artísticas. Então, de fato, é uma nova maneira de se comunicar através de arte e de cultura. Então, realmente, você pega essas várias influências, transforma em algo novo e muito próprio. Chesco, você acha que justamente o fato do Mangue Beat reunir essas várias vertentes é o que possibilitou, conforme a sinopse, dele ser um movimento que ganhou o mundo? Porque apesar de ser algo muito particular, ele também é algo que traz alguma familiaridade para todas essas periferias que a sinopse frisa de maneira tão clara. Sim, amigo, porque primeiro que a gente está falando de um movimento que, em síntese, se propõe não só cultural, mas também como político. Existe muita política dentro da proposta, da visão do Mangue Beat. Por mais que seja cultural, o que eles estavam fazendo ali no fundo também é política. Se a gente olha para o manifesto que funda o Mangue Beat, daí a gente está falando do Caranguejos com Cérebro, que é o manifesto fundante, ele tem uma hora dele, que é a parte que ele fala mangue a cena, ele fala emergência. Emergência. Um choque rápido ou Recife morre de infarto. Um choque rápido ou Recife morre de infarto. Não é preciso ser médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruindo as suas veias. O modo mais rápido também de infartar e esvaziar a alma de uma cidade como Recife. É matar seus rios e aterrar seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão crônica? Basta injetar um pouco de energia na lama. Basta injetar um pouco de energia na lama. Infertilidade nas veias que ainda resta. Se isso não é política cultural, meu amigo, eu não sei o que é. E, obviamente, isso toma o mundo, porque você tem um movimento que conversa em vários ângulos diferentes. Conversa do ponto de vista cultural, conversa do ponto de vista político, conversa do ponto de vista de artística plástica, e tem um envolto por trás que é um panorama do Nordeste. O Nordeste, que é a região do Brasil que, por muito tempo, foi a mais relegada. E que tem uma riqueza cultural gigantesca, que vem na mão desses jovens olhando e falando assim, olha, oi, tudo bom? Existe uma coisa aqui no Nordeste que é chamada ali de Itamaracá, que é chamada Brenan, que é chamada Jorge do Peixe, que é chamada Carnaval de Olinda e tantas outras coisas. Enfim, depois eu falo mais sobre isso, mas respondendo essa pergunta, sim, e acho que foi todo esse cenário e esse olhar político-cultural. E quando você coloca esse ponto político, a gente precisa lembrar, por exemplo, até li o trecho aqui da música Cidade, e essa música, ela claramente mostra isso, porque ela fala, o de cima sobe e o de baixo desce. Então, aqui você tem a referência da política, para além da manifestação de representatividade de um povo, dos sons, do batuque que acontecia por lá, de toda a profusão de colorimetria do maracatu, da própria estética do mangue, do barro e tudo mais, né? Você tem, sim, um grupo, um coletivo, literalmente fundado por pessoas que tinham pensamentos similares de que a cidade estava estagnada politicamente, estava estagnada culturalmente,
e que precisava ser resgatada. Esse é o foco, esse é o mote do movimento dos caranguejos com cérebro, né? E é interessante pensar, né? Caranguejos com cérebro, ou seja, eles se estavam intitulando como caranguejos e seres pensantes que precisavam fazer alguma coisa para resgatar a cidade que eles estavam vendo que estava afundando, literalmente. Sim, o caranguejo que tem essa ligação muito direta com a questão do mangue, aí pegando nesse gancho, Calupe, a gente tem percebido nas análises das sinopses que as escolas elas têm se preocupado muito nesse último setor em fazer uma ligação entre o seu enredo e o seu território, a sua comunidade. Então, aqui na sinopse da Grande Rio, a gente tem inclusive a classificação de Recife e Caxias como sendo cidades anfíbias, porque ambas têm ali o mangue e essa veia, né? Toda essa possibilidade de surgimento de vida, essa coisa dinâmica de uma maneira muito forte. Isso aí é colocado no quinto setor como uma ligação entre Recife e entre Caxias. Então, a gente de fato tem nesse enredo da Grande Rio o mangue como sendo a linha condutora de todo esse processo, né? Então, além do movimento, vem o mangue antes e tudo parte disso. Então, ainda sobre essa questão identitária, muito forte no movimento, e essa busca das escolas por trazer essa correlação, você acredita que isso, de fato, é algo que as pessoas percebem no momento do desfile? Eu não sei como que o carnavalista vai conseguir fazer essa identificação da conexão do mangue de Caxias com o mangue de Recife. Não sei realmente. Fazendo a leitura da sinopse, parece muito clara a proposta dele. Como ele vai fazer isso? Aí ele vai ter que buscar elementos de identificação cultural de cada uma das regiões. Recife não é difícil, porque já está no imaginário da população. Caxias talvez seja um pouco mais complicado, para fazer esse elo de conexão, porque esse está aqui e ele deixa muito claro isso. Em Recife, inclusive, ele cita vários bairros, né? Como eu já tive o privilégio de visitar Recife, então foi muito fácil para minha leitura esse trecho. Nossa nação é a nação de Brasília Teimosa, Coelhos, Favela do Leite, Ilha de Deus. É a nação de Jardim Gramacho, Saracuruna, Imbariê, Capivari. Então aqui já é os dois territórios sendo conectados, né? Tanto os territórios de Recife quanto os territórios de Caxias. Eu acredito, pela sinopse, então, que ele vai utilizar elementos que sejam de fácil identificação com a cultura local. Perfeito. Acho que o desafio está justamente em como você transforma isso esteticamente, né? Porque a gente tem, quando analisa as outras escolas, elementos estéticos que eles são de mais fácil assimilização. Então, por exemplo, a gente pega o Bembé, a questão do candomblé e da festa, que está 100% atrelada ao universo escola de samba. Agora, como é que você transforma a questão de imagem, quando o assunto é o mangue unindo duas cidades, como que isso vai ser refletido, né? Será que a gente vai entrar dentro do aspecto de periferias e como elas se colocam do ponto de vista visual estético? Então, são desafios aí que são colocados para o desfile da Grande Rio. E aí, Chesco, como que você vê esse desafio estético? Como você vê as possibilidades estéticas para o desfile da Grande Rio? Eu não tenho tanta dificuldade, porque o Antônio aqui, ele consegue ir conectando, e para mim o desafio se fosse um enredo CEP, eu ia falar que CEP maravilhoso, ele conseguiu pegar o mangue para falar sobre tudo que existe no Pernambuco e sobre tudo que passou pelo Pernambuco. Porque ele vai falar sobre Raiz de Palmares, ele vai falar sobre Maracatu, ele vai falar sobre Gonguei Ganzá, Gira, sobre toda a parte de Catitas em Flor, toda a parte que ele fala aqui da realeza ancestral do mangue, da farra, dos amores, das ruas, do galo da madrugada. Então, assim, ele viaja pelas ruas do Recife. Ele abre as ruas do Recife de Pernambuco e ele vai além. Então, assim, tem muita coisa. Ele fala de Olinda, ele fala sobre os 6 rios que cruzam o Recife. Então, assim, tem muita imagem. Tem um primeiro setor ali. E é curioso aqui, super rápido, que o Antônio divide a sinopse de uma forma que remete ao manifesto dos caranguejos com cérebro. Total. Porque ele pega essa referência. São 3 setores lá, né, no manifesto, e aqui ele usa 5. 6, porque ele fala do 5, porque ele vai falar da cidade. Então, assim, para mim, no primeiro, ele vem sobre essa estética da lama, dos igarapés, vem uma questão muito animal, porque ele fala de capivara, de jacaré, de muriçoca, de caranguejo. Então, tem uma parte aqui que eu vejo muito essa estética do verde. Daí, na sequência, ele vem para essa estética das pessoas que habitam. Então, ele vai falar do barro, da água, do homem, do caranguejo, do céu e da terra, dos rios. Ele vai falar de João Cabral de Melo Neto. Então, tem uma estética ali mais cidade, mais o que se produz dali, mais realista. E daí, na sequência, vem um setor que tem uma estética de festa, né? Tem uma estética de celebração. E aí é uma estética muito rica que a gente está super
acostumada no carnaval. E daí sim ele vai pro Mangue Beach no final, para essa parte mais pop, para essa parte que vai cruzar Mangue Beach, e aí para mim fica meio um pouco, porque ele vai falar que a gente é Josué e Solano, Gonzaga e Capiba, Vitalina e Brenan, Fred e Malu, como tudo isso vai aparecer na avenida é o grande ponto para mim, assim. E daí, obviamente, ele vai falar da cidade. Então, é muito fácil ver a estética, assim. Ele dá todos os elementos estéticos que ele quer dentro do desfile. Você consegue imaginar como vai vir isso. Eu não consigo imaginar algumas conexões dele, e eu fico na dúvida de assim, meu Deus, Antônio, é muita coisa. Então, esse que é o ponto. Ao mesmo tempo que é muita coisa, qual que é o foco? Que é o meu questionamento aqui. Perfeito, e acho que a colocação do Chesco, de o quanto essa sinopse caberia com perfeição no enredo CEP, é muito real, de verdade. Se fosse uma sinopse que falasse sobre a cidade do Recife, nossa, isso seria realmente, caberia como uma luva, né? Então, de fato... Apesar de ser uma sinopse crítica nesse caso, não seria uma sinopse de exaltação. Sim, sim. Isso tem... Mas tudo bem, Rosa Magalhães já fez isso também, né, gente? Rosa Magalhães já fez CEP. O que eu queria comentar é que essa conexão com o Jardim Gramacho, por exemplo, me remete muito à imagem da Grande Rio e à Estamira. Não gosto de judiação, de perversidade. Não gosto de humilhação. Não gosto de imoralidade. Né? Porque é uma figura extremamente conhecida do Jardim Gramacho, inclusive o documentário e tudo mais, e é da mesma escola, então volta a cena aqui, né? E além disso, ao Lixo Extraordinário, que é um outro documentário que fala sobre a mazela dessa região, né? Mas olha só, convite. Isso não é futuro. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. Eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. O lixão a céu aberto há muitos e muitos anos. Então, aqui eu acho que tem essa conexão. O Lixo Extraordinário, ele traz um documentário com a figura-chave de Tião, onde ele coloca que dali ele tira uma riqueza dele. Porque lixo também é recurso, né? E o mangue também é recurso. Então, a escola, ela conecta esses dois universos. E aí, nesse ponto, eu só entendo que precisa ter um pouco de cuidado nessa conexão, exatamente, mais uma vez, pelo foco. Porque se já se esperava uma sinopse, um enredo voltado para um movimento específico, cultural, artístico, e não é o que acontece na sinopse, quando ele vai para Caxias, ele se distancia ainda mais. Ele cria um paralelo, mas ele não fala sobre o Mangue Beach ali. Então, é interessante. A abordagem é interessante, é válida, mas é preciso se tomar cuidado para entender como que o jurado vai ver isso e como que isso vai ser refletido na avenida, porque a gente precisa lembrar que o desfile ele tem que ser entendido pelas pessoas que não têm nem abre-alas na mão. Esse é o grande exercício. Quanto mais você consegue ser didático sem precisar defender uma tese num papel, você está indo melhor pelo caminho de defesa do enredo. Sabe aquela pessoa que se apaixonou pelo Recife, pela cultura do Recife, se aprofundou nela e foi a fundo? Quando você lê a sinopse da Grande Rio, a impressão que você tem é de uma pessoa que está apaixonada pelo Recife e que consegue olhar para o Nordeste e extrair todo o melhor do Nordeste. É inteligente nessa parte. A grande questão para mim, o grande incômodo que eu tenho o nome é Mangue Beach. E quando eu olho para o manifesto Mangue Beach, quando eu olho para o documento, volto nele que funda, faltam coisas na sinopse. Então, assim, tem toda uma parte que fala Manguetá é uma cidade, que é que eu vou ler, que o manifesto fala, a planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada é cortada por 6 rios. Após a expulsão dos holandeses no século XVII, a ex-cidade, aqui tem um tom crítico, porque coloca a cidade como ex, Maurícia, e daí aqui a gente está falando de Maurício de Nassau, passou desordenadamente às custas do aterramento indiscriminado e a destruição de seus manguezais. Em contrapartida, o desvario irresistível de uma cínica noção de progresso, que levou a cidade a posto de metrópole do Nordeste, não tardou a revelar a sua fragilidade. Aqui, se a gente for olhar, dá um setor e até 2 setores geniais para a gente falar sobre Mangue Beach. Então, o que eu sinto falta aqui, ao mesmo tempo que eu gosto, porque assim, é Recife, é Pernambuco, é Nordeste, tem cultura demais,
tem elementos que a gente ama demais e que a gente saúda e que precisa saudar, ótimo, falta o Mangue Beat. Faltam coisas que estão no manifesto Mangue Beat e que dariam uma profundidade para o enredo e o mesmo entendimento. Obviamente, aqui é a escolha do artista, e tudo bem, eu estou fazendo o meu papel só enquanto pessoa crítica, olhando o nome do enredo e pensando no que ele se propõe do ponto de vista de movimento. Sim. A história do movimento passa tudo por isso. E não só o contexto cultural que o movimento está inserido, e não só as imagens que o movimento defende. Uma sinopse que opta pelo imagético e por algumas questões culturais e poucas questões políticas, e não vai para a história do ponto de vista profundo. O Antônio perde uma grande oportunidade de não explorar essa Recife dos holandeses, olhando pelo olhar crítico dessa parte europeia, que gera, na verdade, o Mangue Acena. Como foi esse Recife mal explorado, como foi esse Recife que passou por toda essa destruição, até a ponto de uma população olhar e falar, cara, chega, a gente precisa de uma cena cultural nova e a gente precisa de um respiro novo e colocar emergência. Sim. Como tá a história dessa cidade? Infelizmente, eu acho que aí é onde eu sinto falta. E para além disso, né, Chicão, o movimento, o Mangue Beat de uma forma geral, foi um momento de uma propagação cultural do Nordeste, de Pernambuco especificamente, tão forte e tão valorizada, tão reverenciada, até hoje, eu diria, Zumbi está aí até hoje, inclusive, que o enredo ele não consegue passar isso. Ele não consegue passar as relações profundas que foram desenvolvidas da Nação Zumbi e das demais bandas da época, por exemplo, com Gilberto Gil, com Arnaldo Antunes, com Paralamas de Sucesso, com os grandes artistas daquela época. Assim, resumidamente, todo mundo pagava pau, e muito pau, para a Nação Zumbi e para o Chico Sainz. Eles viajaram o mundo inteiro através do movimento. Eles foram para lugares que eles jamais imaginaram que eles seriam reverenciados e que eles seriam recebidos, né? E de uma forma muito rápida. Se a gente parar para pensar, o primeiro álbum em 94, o segundo álbum em 96, ele morre em 97. De acidente de carro. Exatamente. A gente está falando 30 anos depois de uma história que teve o seu principal propagador, teve 3 anos. E quando eu estava vendo música pela primeira vez através da MTV, que naquela época era um instrumento de comunicação muito forte, era inegável a referência, a relevância do movimento, a relevância da Nação Zumbi no mercado fonográfico. Venderam mais de 100 mil cópias nos 2 primeiros álbuns, Lama ao Caos e Afro-CB Delia, e são até hoje, né, em termos mundiais, se muitos críticos de música a nível mundial consideram Da Lama ao Caos um dos melhores álbuns de música popular internacional já gravados na história. E olha a força disso. É um dos melhores álbuns o melhor álbum dos últimos 40 anos de território brasileiro e é um dos 13 melhores álbuns da história da música brasileira. E na época as pessoas achavam que ele foi modesto, que se esperava instrumentos metalizados, a bateria elétrica, enfim, aquela coisa toda que se via nos ensaios e nos shows lá em Pernambuco, e quando se chegou para o álbum, não era o som tão imagético quanto eles estavam prevendo. E anos depois, as pessoas ainda falam sobre esse álbum, né? Para além dos videoclipes, para além de todo o cenário que a gente já se aprofundou aqui. Então, isso não tem no enredo, isso não tem na sinopse, essa força, ela não está presente aqui. O susto da morte de Chico Sainz também não está aqui, mas, mais uma vez, a gente está fazendo um trabalho de crítico, porque a sinopse ela se propõe a fazer a real conexão entre as mazelas e os talentos da periferia de Caxias e as mazelas e os talentos da periferia do Pernambuco através do nome Mangue Beat. Não, que poderia ser, na Recife moderníssima, eu vi surgir o Mangue Beat. Sim, exatamente. E aí, gente, com base no que vocês colocaram, acho que vocês explicitaram perfeitamente a questão da sinopse, daquilo que falta, né? O Calu falou muito sobre essa força artística que a sinopse não passa. O Tiesco falou sobre essa questão política que está muito engendrada ao movimento, não tem como você separar isso da parte cultural. E aqui a gente não pode deixar de citar a Grande Rio, ela é a escola que tem o pré-carnaval mais polêmico, o carnaval de 2025, justamente por uma dicotomia entre o enredo que ela escolhe e as decisões que ela toma. Então, as pessoas que ela convida para a posição de destaque dentro da escola. E aí eu pergunto para vocês, esta sinopse, esse recorte de enredo que ameniza tanto a questão do movimento sobre o viés de relevância política, não teria a ver justamente com essa postura da escola de
não querer, de fato, aprofundar? Porque quando a gente analisa o carnavalesco, a gente vê enredos que são absolutamente críticos. E aqui a gente não tem essa natureza. E quando a gente observa o que a escola tem feito, faz mais sentido esse recorte, digamos assim, mais água com açúcar. Eu fico em dúvida, sabia, Diogo? Porque, assim, uma escola que produziu o Exu e que foi campeã com o Exu, não tem como ser mais crítica do que isso. Uma escola que levou Tata Londirá para a Avenida, não tem como não ser a crítica. Uma escola que leva Zeca Pagodinho, apesar da grande figura que é o Zeca Pagodinho, mas todos os recortes que ela colocou dentro de Zeca Pagodinho, não tem como não ser crítica. O que parece para mim essas decisões da Grande Rio é que viraram a escola do avesso. Assim, saiu o carnavalesco, Mestre Fafá, te amo. Mas a gente vai ter que colocar o elefante na sala. Tudo bem que é um vídeo sobre enredo, mas não precisava de uma Virgínia. Não precisava nem do dinheiro da Virgínia, se o posto foi dado. Mas 5 milhões. Gente, desculpa. Jaider tem dinheiro, entendeu? Vamos combinar. Grande Rio não é uma escola que não tem dinheiro, não. Grande Rio tem dinheiro, sim. Dinheiro não era a questão aqui. No meu ponto de vista, eu ainda quero acreditar que esse enredo ele está em construção. Porque enredo é isso, né? A sinopse ela é lançada e isso vai se modificando ao longo do tempo até chegar na avenida. Eu espero muito que ele se modifique, que ele traga a força do Mangue Beat, que ele traga a força dos principais líderes desse movimento, do protesto, da manifestação, das letras ferozes sobre política, sobre diferenças sociais e culturais que nós tínhamos, sobre toda essa profusão cultural que bebia do afrofuturismo, que bebia do hip-hop, do punk, do funk, de todos os outros elementos musicais espalhados ao redor do mundo, como uma grande colcha de retalhos que absorvia, misturava com a cultura pernambucana e devolvia para o mundo de uma forma exclusivamente única, não se limitando apenas a retratar o ambiente, e que nem é de uma forma poética, né, que é uma das meus pontos aqui. A região, toda essa construção da sinopse ao modelo do manifesto, ela não é poética, ela não é naturalista, ela não é idílica, como, por exemplo, outras sinopses que a gente já viu esse ano. Ela é uma passagem, né? Então a construção ela é feita, a gente entende, mas a gente não se enxerga no lugar. Eu não consigo me enxergar no lugar apaixonado por aquilo, como o manifesto foi capaz de fazer, ou como as sinopses que usam esse termo mais naturalista de mostrar, né, o entorno e detalhar os elementos, conseguem explorar. Maravilha, e com todas estas análises realizadas, a pergunta que não quer calar, a resposta que todos querem ouvir. Vale o enredo, Calupi? Eu ainda fico com o vale, o enredo, pelo Mangue Beat, por o quanto isso foi importante para a música, para a cultura, para a arte brasileira na década de 90, enquanto a gente ainda colhe frutos disso. Mas pensando que essa sinopse está em movimento, está em transe, está em construção. Se ela se limitar a esse cenário que a gente colocou aqui, que parece que se apequenou, que parece que se reduziu e se resumiu, esse enredo vai ser um grande boi com abóbora. Não vai valer o desfile. Chesco? Olha, eu defendo o Mangue Beat. Sempre serei entusiasta do movimento, acredito no manifesto, gosto do que foi feito, me toca o que foi feito, a relevância cultural tá dada. Dito isso, por si só vale qualquer enredo, mas não vale na Grande Rio. Não acho que vale o enredo, não acho que é o melhor recorte. Respeito as decisões do Antônio, sou fã do Antônio quanto artista, mas desta vez não tem como eu fazer vista grossa e falar, não vale mais, não, da forma como está, não vale. Perfeito, eu corroboro, Chesco, também com a sua visão. Para o enredo valer, a escola tem que fazer o enredo valer. Infelizmente, isso é algo que a gente não viu, né, nesse pré-carnaval da Grande Rio. A gente não vê a escola realmente comprometida com aquilo que ela decidiu levar para a avenida, com um movimento tão relevante que ela decidiu colocar no seu carnaval. Então, para mim, vale você colocar o Mangue Beat para que as pessoas tenham curiosidade de ir atrás. Mas o recorte que a gente vê, as pessoas realmente vão precisar ir atrás, porque ele não está refletido dentro da proposta da escola, e a escola não tem refletido o que defende o movimento dentro das suas ações e dentro da sua construção de carnaval. Então, para mim também não vale o enredo, fica a visão otimista da escola até o carnaval,
colocar algo realmente mais enfático. Vamos, né? Mantenhamos a esperança. Mas por Sempre. hoje... por hoje não vai. Axé Antônio, a gente te adora. É isso. Com certeza. Boa sorte pra você e força. Força, força. Dinheiro É ele isso. tem dessa vez, né, gente? Ele tá bem, né? Dinheiro tem. Dinheiro tem. Tem, entendeu? Condições ele tem. Primeiro carnaval solo. Então, bons ventos, Antônio. Isso. Gente, então é isso. Mais um episódio, Grande Rio. Muito obrigado pela audiência. Curte, compartilha, comenta, coloca lá no seu grupo de carnaval, com um familiar que gosta de carnaval, que não gosta de carnaval, que gosta de Mangue Beach, que não gosta de Mangue Beach. Enfim, compartilhe, faça esse vídeo ganhar ares, tá bom? Beijos e até a próxima. Sim, saiu o carnavaleiro. Mestre Fafá, te amo. De verdade, assim. Te amo, eu ouvi os curimbós, entendeu? Tá tudo certo. Exato. O Mestre Fafá na edição é o mesmo. Tá um barulho estranho, gente. Alguém tá ouvindo um barulho estranho? Tá? É você aí? Tá tudo bem aí, amigo? Tá. Mas, de novo, né? Não sei se tem a ver com o momento da escola, com Jaider, mas acho as escolhas equivocadas e na contramão, se escolhe o Antônio, porque o Antônio vem da escola, né, Bora Haddad, se espera uma continuidade. Pelo menos na linha de enredo. É absolutamente uma ruptura. Pode até falar, não, Ties, que é parecido, porque a gente tá falando de uma estética da lama, do Mangue Beach e etc. Galera, não. Exceto Pará, tudo que a Grande Rio fez era absolutamente carioca e da Baixada Fluminense. Exatamente. E tenta retomar, né? Agora com essa pincelada no final de Gramacho e adjacências. Uhum. É isso. E o enredo ainda virou piada, né? Virou Mangue Beach, ainda virou piada. Então, Virou, a escola ruim. deles validou o enredo. É ruim para um cenário, para um enredo tão importante, para uma coisa tão esperada, tão guardada, que representa uma cultura ter sido pormenorizada, assim, infelizmente, por ações da própria escola. Sim. Bom, gente, então agora vamos encerrar, porque a gente não se despediu. Tá bom. E eu sinto pelo Antônio, não pela questão da Virgínia, que eu tô tirando a questão da Virgínia. Eu sinto pelo Antônio porque da poeta ela, a pessoa associando o Antônio. Sabe que eu vou cortar isso na edição? A pessoa associando o Antônio à antiga escola. Quando eu falei. É que? Vai pro off. Ali de Pernambuco e passando até por outras cidades. Assim, quando ele fala muriçoca, a gente também não pode lembrar só do bicho. Tem o bloco das muriçocas também em João Pessoa. E aí, a gente vai viajar pelo Nordeste. Então, assim. Eu não sei de onde vieram essas bracas.